Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e queremos conversar sobre mais uma prática de aventura, a escalada. E aí, você já ouviu falar sobre escalada? Conhece essa modalidade? Para você, escalada é só subir a montanha? Então, espere um pouquinho que você já vai ter um entendimento um pouco diferente. Então, o nosso objetivo é conhecer as práticas corporais de aventura e dessas práticas corporais de aventura, a escalada e o boulder, as suas origens, os seus benefícios e como que elas se desenvolveram, né? Como que foi se desenvolvendo essa prática de aventura. O que é escalada e boulder? Você conhece? Já ouviu falar sobre esses termos, né? Quando a gente fala escalada, a gente imagina aquela escalada lá de grandes montanhas, né? Como no Monte Everest, o maior monte mais alto do mundo, né? Mas não é só isso não, existem várias modalidades de escalada, tá? Mas você sabe aonde que surgiu, da onde que veio esse nome, né? Quem pode praticar? Será que criança pode praticar escalada? Será que aí na sua escola teria possibilidade da gente praticar escalada? Vamos conhecer então um pouquinho sobre essa prática? Olha só, a escalada então é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanhismo, pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração do praticante. Então olha só, agora a gente teve aqui um novo conceito, montanhismo. O que é montanhismo? Toda atividade realizada num ambiente de montanha, ela é chamada de montanhismo. Então, se por exemplo, você vai com a sua família, com os seus colegas de turma, ou sei lá, com o seu grupo de escoteiros, quem sabe você participa de algum grupo de escoteiro, e vocês vão fazer uma trilha numa montanha, vocês estão fazendo o montanhismo. Ou vão simplesmente acampar na montanha. Vocês estão praticando montanhismo. Ah, mas e se a gente for aí com algum equipamento e a gente for escalar um paredão nessa montanha? Vocês também estão praticando montanhismo, tá? Então, montanhismo é toda atividade realizada em montanha. Dentro do montanhismo, a gente tem a prática da escalada, que é essa subida mais técnica, algumas vezes, em algumas modalidades, até utilizando equipamentos bem específicos, como cordas, né? Outros equipamentos de segurança para conseguir alcançar, né, o alto da montanha ou o objetivo que foi colocado, tá bom? Essa escalada, né, de paredões e tal, ela exige do praticante muita concentração e também muita força, né? Alguns dizem até que o escalador é como se ele estivesse jogando xadrez com a montanha, né? Porque ele vai procurando ali os locais para se apoiar na rocha para conseguir subir, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais? Olha só, essa escalada ela pode ser dividida em duas principais categorias. A outdoor, que é a praticada em ambientes naturais e abertos, como rochas, né? Como grandes montanhas, como paredões. E também a gente tem a prática indoor, que é aquela escalada praticada em paredões, em ginásios, em clubes, né? É a chamada escalada esportiva ou escalada em parede artificial, né? Aquelas paredes que não são rocha, né? Não são paredes de pedra, mas são paredes que têm as agarras de material sintético fixadas e essas agarras é que vão servir de apoio para os escaladores, tá bom? Aí também a gente tem diversas modalidades, dependendo da via, da velocidade, da dificuldade, mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Da onde que veio essa prática de subir montanha, né? Quando que os homens começaram com essa ideia meio maluca de querer subir a montanha, né, para escalar a montanha como esporte. Então, olha só, a prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, com pinturas que retratam a modalidade datada de 400 a.C. Então, ó,
Existem registros aí através de imagens, pinturas de 400 antes de Cristo, de homens e grupos de pessoas tentando escalar montanhas, né? Mas o esporte, como a gente conhece hoje, ele surgiu na segunda metade do século XIX e teve as primeiras competições indoor, daí já só nos anos 80 já do século XX, tá? Então a modalidade outdoor começou lá no século XIX, já a modalidade indoor lá pelos anos 80 do século XX, ok? Alguns autores afirmam que o esporte teve sua origem nos Alpes suíços, no século XVIII ainda, depois que os alpinistas passaram a buscar os caminhos mais difíceis para chegar ao topo das cordilheiras. Para conquistar estes feitos, foram desenvolvidas técnicas e equipamentos especiais que lhes permitissem superar o desafio. E por conta dessa origem nos Alpes suíços, né, é que surgiu um termo para definir esse escalador de grandes montanhas. Eles são chamados de alpinistas, tá? Por que alpinistas? Porque entende-se que a modalidade, essa subida de grandes montanhas, né, surgiu na Cordilheira dos Alpes, na Europa, né? Então, como começou lá, acabou que o nome sempre remete a essa origem nos Alpes, tá? Então, esses escaladores de grandes montanhas, eles são popularmente conhecidos como alpinistas, tá bom? Já falando da escalada esportiva, esse esporte surgiu na década de 70 na Ucrânia. Conta hoje com diversas modalidades, podendo ser praticada junto à natureza ou em paredes artificiais. Conta a história que lá na Ucrânia, um alpinista, né, num período aí de mau tempo, que eles não podiam subir na montanha, ele teve a ideia de pegar a parede da casa dele e prender na parede, usando lá uma cola, alguma coisa assim, prender pedaços de rocha na parede. E daí ele começava a subir pela parede, se segurando nesses pedaços de rocha. A ideia era que aquilo servisse como treinamento para quando eles fossem subir daí na montanha, né, nas paredes rochosas da montanha. Mas aquela ideia, né, acabou assim divertindo bastante o pessoal acabou gostando tanto que virou um esporte. Então foi dessa ideia que inicialmente era para ser um treinamento dos escaladores, né, dos alpinistas, é que surgiu a modalidade esportiva da escalada, né? Competição, quem consegue subir mais rápido, quem consegue fazer o caminho mais difícil, né? Várias formas aí de competir. A escalada esportiva tradicional é mais longa e de menor intensidade. Geralmente é praticada em falésias e exige o uso de corda, entre outros equipamentos, para segurar o escalador no caso de uma queda. Vamos lembrar o que é falésia, né? Esse é um conhecimento mais lá da área da geografia, né? Mas a falésia são aqueles paredões rochosos, né? Que você tem, eles são praticamente em 90 graus, retos, né? Então, o que os escaladores vão procurando? Saliências na rocha ou pequenas rachaduras para se apoiar, né? Como o apoio é muito ruim, eles precisam utilizar cordas para poder se escorregar, não ter uma queda muito grande, certo? Algumas paredes são tão altas que envolvem até mais de um dia de escalada, né? O atleta, o escalador, ele tem que ficar dormindo ali, então eles têm um equipamento também que eles conseguem dormir pendurados ali na parede, ok? Já a escalada esportiva em parede artificial, essa é bem mais rápida, né? Uma modalidade esportiva aí que os organizadores, né, dessas competições têm muito controle, porque são eles que projetam as paredes, né? Então eles têm um objetivo claro do que eles querem com aquela parede. E as competições, assim, elas são de alta intensidade e muito rápidas, tá? Então consiste no quê? Na escalada em uma parede ou muro, onde estão instaladas agarras de diferentes formas e tamanhos. As paredes podem possuir diferentes alturas e formatos, incluindo até o que a gente chama de negativa,
O que é a negativa? É quando a parede se inclina para o lado do escalador, né? Então, para passar por aquele pedaço, ele vai ficar praticamente sem apoio nenhum, né? Com a gravidade puxando o corpo dele com toda a força para baixo, certo? Então, essas são as negativas que você pode encontrar numa parede rochosa e, por isso, ela acaba também sendo reproduzida nas paredes artificiais. Essas agarras normalmente são de um material sintético, são fixadas na parede com cola e com parafuso, né? E elas vão fazer vão ter a função de apoio para os escaladores. Então, o escalador vai se segurando nessas agarras. Algumas são maiores, dão um apoio maior, outras são tão pequenas que ele tem que se apoiar utilizando só a ponta dos dedos, né? Ponta dos dedos das mãos ou a pontinha do pé e conseguir levantar o corpo, né? Para prosseguir na escalada. Na escalada de parede artificial, a gente também, em alguns casos, tem o uso de equipamentos de segurança, como capacete e corda, outros não, né? As escaladas mais baixas, o único equipamento de segurança que existe é o colchão embaixo, para, no caso de uma queda, né, ninguém se machucar. Primeira atividade nossa, então. Na imagem abaixo, né, na imagem que vocês estão tendo aí no slide, vemos algumas utilidades da escalada, fora desse ambiente esportivo. Então agora, eu sugiro aí que vocês façam um debate com seus colegas, junto com o seu professor, verificando em que outras atividades a gente tem a presença da escalada e quais são as utilidades, né, dessa atividade que necessariamente ela não precisa ser só esportiva, mas para alguns ela é até uma forma, né, uma profissão, né? Para realizar alguns serviços ele precisa dominar a escalada, né, como profissão, tá bom? Tempinho para vocês aí pensarem um pouquinho, começarem a organizar o debate de vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, lembrou de algumas profissões que precisam, né? Os profissionais precisam ser escaladores quase profissionais? Então, montadores de estrutura metálica, alguns colocadores de vidro, coberturas de vidro, né? E várias outras profissões, eletricistas industriais, né? Dessas redes de transmissão, várias outras profissões acabam usando equipamentos da escalada e técnicas da escalada, né? Os profissionais têm que dominar essas técnicas para conseguir fazer o seu trabalho, tá bom? Essa era a ideia para vocês pensarem um pouquinho, né? Sobre esse outra utilização da escalada também, beleza?
Vamos em frente então. Vamos falar então um pouquinho do esporte olímpico escalada. Dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020-2021, foi incluída a prática da modalidade da escalada esportiva indoor, tá? 3 modalidades: a boulder, a dificuldade, chamada lead, e a velocidade, chamada speed. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas? Então, olha só, o boulder, ele é uma modalidade disputada sem corda, em paredes de até 5 metros de altura, em que os escaladores eles estão protegidos apenas por um colchão de segurança na base. Então, se ele cai no colchão, tá? É uma modalidade que exige força, técnica e uma variação de movimentos complexa. O atleta tem cerca de 5 minutos para fazer cada desafio, em média. O tempo varia de acordo com a competição. Outra característica principal do boulder é que o atleta ele conhece a via, né? Treina na via e tenta achar o melhor caminho, tá bom? Agora a dificuldade. A dificuldade já é uma escalada com cordas, é feita em paredes de 15 a 20 metros de altura. Vocês viram que a altura é bem maior. Por isso, a necessidade das cordas, tá? Se o atleta cair, escorregar e se separar da parede, ele fica pendurado pela corda, tá bom? O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montadas por especialistas oferecem. O percurso vai ficando gradualmente mais difícil e exige mais resistência do atleta, tá? Então ele vai tentando sempre chegar mais alto que ele pode. E conforme ele vai subindo, a parede vai ficando mais difícil. Na hora que ele escorrega, é marcado até que ponto ele chegou. E o próximo escalador vai tentar superar esse ponto, tá bom? Então essa é a escalada de dificuldade. Agora, a gente tem também a modalidade da velocidade, ou speed. Na disputa de velocidade, 2 atletas percorrem uma rota fixa numa parede de 15 metros com uma inclinação fixa de 5 graus negativos, lembra? O contrário, né? Empurrando o atleta para fora da parede, né? E uma pista sempre igual, com agarras colocadas nos mesmos lugares, um contra o outro. Então, o que a gente tem aqui no speed? 2 pistas idênticas, uma do lado A, outra do lado B, certo? Elas têm a mesma altura, as mesmas agarras, nas mesmas posições. Os atletas têm que fazer o quê? Subir o mais rápido que eles podem. Quando eles chegam lá no alto, ele tem que apertar um botão. O primeiro que consegue isso é o que ganha o desafio e passa para a próxima fase da competição, tá? Então, todos eles conhecem a trilha e a trilha é sempre a mesma. Em todas as etapas da competição, ela é sempre a mesma. Vai vencer sempre o atleta que for mais rápido, ok? Vence então o atleta que chegar primeiro ao final da parede. E aqui a ideia do speed é velocidade, tá bom? Nos Jogos Olímpicos, cada escalador competirá em todas as 3 modalidades, tá? Sendo as classificações finais determinadas pelos resultados combinados. Então, nos Jogos Olímpicos, o atleta não vai ter como ele participar só do boulder, por exemplo, ou só da velocidade. Ele vai realizar as 3 disciplinas, né? As 3 modalidades. E conforme o resultado que ele vai alcançando em cada modalidade, ele vai acumulando pontos. E daí aquele que tiver mais pontos no final das 3 modalidades é que vai receber a medalha de ouro da competição de escalada nos Jogos Olímpicos, né? Lembrando que Tóquio 2020-2021 é a estreia da modalidade de escalada nos Jogos Olímpicos. Pode ser que em outras edições dos Jogos, né, a forma de disputa até mude, tá? Mas nessa Olimpíada Tóquio 2020-2021 foi essa a forma encontrada, beleza? Quais são os benefícios físicos da escalada? Olha só, você está pensando em praticar escalada? Então veja só, você vai colher alguns benefícios, como ganho na força muscular e na sua resistência,
desenvolvimento de habilidades motoras e de coordenação, aumento da massa óssea, o que vai evitar fraturas depois, né? Vai melhorar muito a sua flexibilidade e também o seu equilíbrio. E aí, curtiu? Gostou da ideia de praticar escalada? Que tal então praticar escalada na sua escola? Olha só a minha proposta aqui de exercício para você. Escalada é rápida e muito técnica, com ou sem equipamentos de proteção. A escalada esportiva em parede artificial é uma modalidade bem interessante. Você acha que a escalada de parede artificial tem ou teria uma boa aceitação aí em sua escola? Você acha que bastante gente vai querer praticar? Converse com os seus colegas e estabeleça uma lista de itens necessários para implantar essa modalidade em sua escola. Então a ideia é a seguinte: se vocês acham que essa modalidade é legal praticar na escola, então vamos tentar fazer uma lista, um checklist do que seria necessário para poder implantar essa modalidade na sua escola, tá? Pode ser que não dê certo, mas pode ser que esse seja um caminho inicial para vocês começarem a praticar escalada aí na escola de vocês, tá bom? Tempinho para vocês anotarem aqui o exercício e já poder fazer aí as suas considerações. A gente volta logo. Muito bem, pessoal. Revisando então o que nós vimos nesse vídeo, o que a gente aprendeu, né? A escalada é uma prática corporal de aventura com diferentes modalidades. A escalada em paredes artificiais surgiu como uma opção de treinamento, mas atualmente é inclusive um esporte olímpico, né? Praticado já nas Olimpíadas. Algumas modalidades que a gente viu, exatamente as modalidades que estão na Olimpíada, o boulder, a dificuldade e a velocidade, são modalidades da escalada esportiva em paredes artificiais e que compuseram, né, a competição, né, realizaram, né, a competição dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020-21. Muito bem? Ok, pessoal, ficamos por aqui então. Um abraço para vocês e até a próxima.